Saudações a todos e todas. No presente capítulo serão tecidas algumas considerações finais, no sentido de amarrar algumas questões que tenham ficado, porventura, fora dos capítulos anteriores. Para começar, ainda que alguns historiadores tratem isso como uma questão especulativa, há que se falar da influência da maçonaria no movimento. O que é a maçonaria? É uma sociedade civil com origens nas corporações de ofício da Idade Média. Sempre se passou a ideia de que seria uma sociedade secreta, mas na verdade, pelo menos desde o começo do século XVIII, na verdade não é uma sociedade secreta. É uma sociedade discreta, porque principalmente em monarquias absolutas, como era a coroa portuguesa à época, era crime alguns tipos de reunião, alguns tipos de debate de ideias, e a ideia da maçonaria como sociedade civil é justamente ser um grupo que discute, que põe em pauta algumas questões que são de vanguarda à época, mas nunca foi de fato uma sociedade secreta. Qualquer informação sobre a maçonaria você encontra em qualquer biblioteca do mundo, qualquer livraria tem aí um monte de livro, inclusive eles fazem até propaganda atualmente atrás de membros no YouTube e tal, enfim, que demonstra um enfraquecimento óbvio, porque o cerne da maçonaria justamente por não existirem partidos políticos nas monarquias à época, era o único lugar que se existia para debater questões ideológicas, questões filosóficas que não cabiam na política monárquica. O que é que acontece? Por isso, apesar de ser uma organização teísta, ou seja, acredita em Deus, num Deus único, né? Existiam várias tendências filosóficas e políticas dentro da maçonaria. Principalmente num campo que se coloca historicamente como a maçonaria inglesa, a monarquia constitucional, e num campo que se coloca como maçonaria francesa, a república, a abolição dos estratos sociais. Mas existiam visões, inclusive, conflitantes a esses posicionamentos dentro da maçonaria. Existem alguns indícios de que as pessoas envolvidas na Conjuração Mineira tinham ligações maçônicas. O maior deles é o seguinte: como já disse anteriormente, alguns membros estudaram na Europa, nos anos 80 do século XVIII, que era uma época em que existiam várias, talvez chegasse até a humilhar o número de lojas maçônicas no Ocidente Europeu. Então aí imaginava que essas pessoas tenham tido acesso aos círculos liberais nas universidades de Coimbra, de Montpellier, e não tenham tido acesso de nenhuma forma à maçonaria ou a membros de lojas maçônicas. Existem várias questões especulativas, existe até a ideia de que o próprio Visconde de Barbacena teria sido maçom antes da vinda ao Brasil, que ele teria vindo para o Brasil inclusive em decorrência disso, de uma perseguição por essa questão, e que na verdade ele teria aliviado na devassa por ter alguma simpatia aos ideais do movimento. Isso são especulações de alguns historiadores. Não cabe aqui se posicionar, nem ir até as minúcias disso, mas o fato é bem evidente, com a simbologia que se usa no movimento, que alguns membros da Conjuração Mineira tenham sido maçons ou tenham tido contato direto com a maçonaria. Existe inclusive uma sociedade literária no Rio de Janeiro, que muitos afirmam ter sido fundada em 1786 como uma loja maçônica, e essa sociedade literária teria intermediado um encontro entre José Joaquim da Maia e Barbosa Lage com Thomas Jefferson, que era grão-mestre de qualquer coisa, que era um título que ele tinha herdado de Benjamin Franklin, na França. Então, na verdade, esse encontro teria sido intermediado por liberais comerciantes maçônicos do Rio de Janeiro. O fato é importante pontuar isso, mas não cabe também a gente exaurir essas questões, porque se não são especulativas, não é o tema central da presente série. O tema central da presente série é analisar a relevância da Inconfidência Mineira no contexto das revoluções liberais. E é uma relevância que ela é evidente por uma questão até temporal. Até então só tinha acontecido a Revolução Norte-Americana, que funda uma nova ordem constitucional, que funda uma nova ordem política, uma ideia de república presidencialista. Ela traz uma série de fatores fundamentais
na compreensão do liberalismo, na compreensão dos processos políticos que resultam na idade contemporânea, como a historiografia clássica retrata o período. Mas o fato é, a Inconfidência Mineira ela vem em concomitância com a Revolução Francesa, ela vem antes da Revolução Haitiana, ela vem antes de qualquer movimento liberal que tenha surgido em Portugal. Eu acho que a Revolução do Porto é o primeiro movimento liberal que é posto em prática em Portugal. Isso é nos anos 10 do século XIX só, ou seja, quase 30 anos depois da Conjuração Mineira. Então, isso caracteriza a Conjuração Mineira como um movimento de vanguarda, ponto. É um fato, é um movimento de vanguarda. Ainda que alguns pontos que se discutiam em outros lugares não tenham sido discutidos por questões referentes à política nacional, que não era nacional à época, né? Mas, enfim, a política local, como, por exemplo, a abolição da escravidão, não foi discutido realmente, mas dizer que isso é o suficiente para descaracterizar o movimento como um movimento político de vanguarda, à época, não é real. Era um movimento político de vanguarda, era um movimento republicano. Existe um emprego nos autos da devassa de alguns termos que demonstram uma certa noção de nação, que era um conceito muito debatido à época, principalmente pelos liberais franceses. Existe o uso da palavra pátria nos autos da devassa. Existe o uso da palavra mazombo nos autos da devassa, que era uma designação de brasileiros, de alguma forma, a designação de pessoas que teriam nascido em território americano, de origem portuguesa. Inclusive é um termo muito utilizado na Revolução Liberal Pernambucana, em 1817. Então, assim, era um movimento de vanguarda. Isso é um fato. Apesar de que, para análise atual do que é vanguarda, obviamente, não se enquadrava. Mas julgar o passado com os olhos de hoje é um anacronismo. A figura de Tiradentes, precisa ser feitas algumas considerações, ainda que ele tenha tido 2 capítulos específicos sobre ele. Mas é necessário se fazer algumas considerações finais. A problematização da figura de Tiradentes ela se viu em vários momentos a grupos políticos que nem sempre são progressistas. A gente viu muito isso já no século XXI, né, com a corrente revisionista histórica de caráter reacionário. Tem aqueles livros Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, muito fundamentados na necessidade de dizer que a monarquia seria um regime preferível, quando o povo brasileiro optou, quando da égide da nova Constituição, nosso ordenamento atual, por uma república presidencialista. Tem gente que até hoje se dói disso, e essas pessoas têm uma grande necessidade de desconstruir a figura, desconstruir as figuras que têm um caráter republicano forte na história do Brasil ou da América Portuguesa. Então, tem que ter cuidado com essas desconstruções de alguns personagens históricos, e aqui elas servem. Nós precisamos conhecer os fatos, mas às vezes questões acessórias são colocadas em primeiro plano para obscurecer outras coisas mais relevantes. Nesse sentido, existe, por exemplo, a ideia de que os inconfidentes, os conjuradores, não teriam tido penas, teriam sido umas penas brandas, e na verdade, confisco de bens, degredo, prisão perpétua. Muitos foram condenados à forca, apesar de só o Tiradentes ter sido de fato enforcado por uma questão de perdão real da Rainha Maria. Mas, de uma forma geral, todos eles foram muito prejudicados por isso. Inclusive o Gomes de Andrade, que era o que tinha o maior status social em termos de nascimento, em que inclusive uma das denúncias é feita por ele, e ele termina sendo exilado. Na verdade, ele termina indo para ser preso, na verdade, em Angola. Essa prisão é convertida depois em exílio. E todos os bens dele não são confiscados, por quê? Porque ele tinha uma prática que já era muito comum à época, que ainda hoje é muito comum, de confusão patrimonial. Ele costumava colocar os bens no nome da família da esposa. Então, os bens que estavam no nome dele foram confiscados, sim. E ele morreu em Angola sem poder voltar ao Brasil. Tomás Gonzaga morre em Moçambique sem poder voltar ao Brasil. Então, por mais que não pareçam penas, por mais que não sejam penas tão fortes quanto a morte
e o esquartejamento, como foi feito com Joaquim José Xavier, ainda assim eles foram punidos. Isso mostra a necessidade de repressão do movimento. Se sabe também que existiam muito mais inconfidentes do que os implicados no processo. E sim, essas pessoas, por não terem sido implicadas no processo, a penalização delas seria impossível juridicamente. Mas quem foi implicado no processo foi penalizado sim. Então, em que pese todos os fatores apontados, todas as questões de caráter mítico que envolvem o movimento em alguns momentos, a história de Minas Gerais como um todo, às vezes é difícil separar a verdade do mito, mas eu espero que nós tenhamos sido capazes de demonstrar o movimento de uma forma realista, de uma forma atenta a critérios da época, sem cometer anacronismos. Pontualmente serão cometidos, é inevitável, mas que tenha sido proveitoso no sentido de expor os fatos políticos, históricos, de expor a conjuntura econômica e social, as causas, consequências, a relevância como um todo, como o tema propõe, nesse contexto das revoluções liberais. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.